Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos, então, com um programa de educação continuada. E a gente vem trazer o termo da RAIS para nós estarmos trabalhando, né? Em relação a esse termo, esse tema, né? Ele não traz grandes alterações, mas com certeza todas as nossas preocupações ainda estarão voltadas para ele, porque boa parte dele estará indo para o e-social. E com certeza, em função da nossa legislação, estaremos trabalhando com o e-social e com a RAIS ainda para o próximo exercício, né? Em função aí da entrada das empresas pequenas e médias, né? No segundo semestre, com a obrigatoriedade do e-social, e também com o EFD Reinf, que vai estar assumindo várias informações também da DIV, né? Bom, vamos trabalhar então em relação ao contexto, e aí com isso a gente vai montando algumas questões aí, porque gostaria de aproveitar para trabalhar com vocês, também depois lá no final, no fechamento, a gente começar a trabalhar com a questão dos cruzamentos, a gente começar a trabalhar com uma série de questões, tá? Quanto à apresentação, eu sou da área, trabalho à frente de escritório contábil e já passei por várias outras atividades, em auditoria, consultoria. Estamos aí para colaborar e auxiliar os colegas. E o restante a gente vai compartilhando aí conforme a gente for conversando, tá? Em relação à RAIS, nós temos duas portarias, a portaria número 31, de 16 de janeiro de 2018, que veio convalidar as regras, não houve nenhuma alteração, nenhuma nova solicitação, até porque o próprio projeto do e-social estará abrangendo as informações que estão dentro da RAIS, então já há algum tempo não vem sendo feito nenhum tipo de alteração. Temos também o Manual de Orientação da RAIS 2017 como base para nós utilizarmos para o preenchimento. Vamos passar por uma breve historicidade, até para a gente fixar que tudo que está sendo feito hoje na RAIS vai estar e vai ter que ser abrangido também pelo e-social. Então, ela foi instituída em 1975 e estabeleceu que, então, todo estabelecimento deve fornecer ao Ministério do Trabalho as informações referentes a cada um de seus empregados. Então, ela veio com o intuito de mapear efetivamente todos os trabalhadores do país. Tem por objetivo suprir as necessidades de controle da atividade trabalhista, prover dados para a elaboração das estatísticas do trabalho e disponibilizar essas informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. E aí a gente vê com isso uma série de iniciativas, uma série de situações que o governo teve ao longo dos anos que agir para combater a perda de empregos, a perda de vagas de trabalho. Então ele teve que flexibilizar legislações, ele teve que fazer várias situações, ele trabalhou com programas de qualificação, porque isso também foi mapeado, isso é mapeado pelo IPEA, isso é mapeado pelo IBGE, tem outras fundações tipo FGV, mapeando isso. Mas o IPEA e o IBGE são os principais. E claro, auxiliado lá pela CAGED, auxiliado pelos outros mecanismos, por CEFIP, vai dando então a nossa base de informação para que o governo possa estar agindo. Em relação a isso, é importantíssimo para o governo cuidar dessa questão. Ele tem profundo interesse em relação a isso. Porque se nós pensarmos que cada trabalhador que não está formalizado é um trabalhador que não é um contribuinte formal. Aí a gente verifica iniciativas tipo o MEI, que foi um mapeamento que foi feito em relação a essas questões, que existiam 10 milhões de pessoas na informalidade. Chegou-se, né, a mapear, então, agora no início do ano, que 7.860.000 pessoas criaram MEI. Infelizmente, o governo também teve o fato de estar com 58% dessas pessoas com dívida perante o governo, né? Mas a iniciativa é justamente de buscar
fazer com que o contribuinte permaneça dentro do sistema e, com isso, possa ter direito a um benefício de aposentadoria, ou um benefício por saúde, de necessidade de saúde ou por acidente. Os dados coletados pela RAIS constituem também expressivos insumos para atendimento das necessidades da legislação. Estamos aí nos deparando agora com uma reforma trabalhista, buscando fazer adequação de muitas coisas e de muitas práticas que eram reivindicadas. Então, isso é a resposta, de uma certa forma, a algumas questões, ou a muitas questões, certo? Também para o controle de registros do FGTS e dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários. Então essa é a parte mais, vamos dizer assim, mais sensível que ela está mapeando, porque através da CEFIP, através da RAIS, através desses mecanismos, o governo consegue com isso mapear o que ele vai ter de arrecadação e como é que está acontecendo a concessão de benefícios previdenciários. E, além disso, ela serve como estudos de natureza estatística e atuarial, até para definir até que idade a população está trabalhando. Não é? Então, esses órgãos estão servindo para mapear e conseguir fazer estudos atuariais. Né? Por exemplo, para a região sul, ou na média, está mapeado que os homens estão vivendo 74,8 anos, conforme os mecanismos das entidades que fazem esse acompanhamento, e as mulheres estão tendo vida de 77,8 anos. Claro que isso aqui acaba sendo uma realidade para o sul. Porque se a gente pegar o Nordeste e o Norte, isso não é bem assim. Por causa do clima, por causa de todas as situações que eles têm vivenciado, sabe-se que 64, 65 é complicado já para o pessoal chegar com uma certa qualidade de vida, né? Então, chegar à aposentadoria pode ser um pouco mais difícil para eles lá. Mas, na média, né, estamos já com uma expectativa de vida aumentada e, com isso, como está acontecendo na Europa, como está acontecendo em vários outros lugares, eles estavam mexendo também nessa questão com o mapeamento que eles fazem aqui. E, por fim, como identificação do trabalhador com direito ao abono salarial do PIS. Ela serve também como esse mecanismo e é o que muitas vezes traz o primeiro barulho para nós quando não acontece a informação adequada, certo? Dentre os vários objetivos, o principal é permitir o monitoramento constante e meticuloso das tendências de emprego e renda e, por conseguinte, essa implementação pelos gestores de políticas públicas de emprego mais eficientes. O que a gente poderia citar como uma tentativa bem forte nesse sentido foi o processo de desoneração da folha de pagamento. Nesse processo, houve sim uma iniciativa do governo, através então da concessão do benefício de desconto, de diminuição dos valores da contribuição previdenciária patronal para os ramos de atividades, esses dentro da área de mobilidade, dentro da área de construção civil, buscando permitir com que esses tivessem maior nível de emprego, porque estariam trabalhando com um percentual sobre os seus faturamentos. Tá? Inclusive, o ano passado, quando houve todo aquele processo de descontinuidade, devido ao momento econômico, né, acabou não sendo possível, nem politicamente viável, aprovar essa descontinuidade, apesar da arrecadação não estar evoluindo, estar meia a passos curtos, estar vagarosa no sentido de crescimento. Mas não foi feito isso, e isso é um exemplo de um tipo de benefício que foi feito buscando, sim, dar mais empregabilidade e pegar os setores onde tinha mais empregabilidade possível de ser dada e oferecer esse benefício para eles. Nós temos, então, como início 23 de janeiro, onde então foi disponibilizado o programa, como término 23 de março. Após 23 de março, a entrega da declaração continua sendo obrigatória, porém está sujeita à multa. Havendo necessidade de retificar essas informações prestadas, o término do prazo para entrega da RAIS retificadora sem multa continua sendo 23 de março.
Atenção, esse prazo normalmente não será prorrogado. Por quê? Porque há alguns anos que já tem sido dados 60 dias, que vão oscilando. O ano passado foi disponibilizado o programa no dia 17 de janeiro, aí em 17 de março terminava o prazo. Esse ano foi 23 de janeiro, em 23 de março termina o prazo e não está havendo prorrogação. Até porque não houve alterações no programa, então isso facilita para todos. As declarações deverão ser enviadas pela internet, utilizando então o programa gerador da GDRAIS, conforme a portaria número 31, no seu artigo 4º, parágrafo 1º. E também que poderá ser obtido no portal do Ministério do Trabalho ou no site da RAIS. Artigo 5º. Forma de envio. É obrigatória a utilização de certificado digital válido para a transmissão de declaração da RAIS por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, exceto para a transmissão de RAIS negativa e para os estabelecimentos que possuem menos de 11 vínculos. O que eu tenho feito lá no escritório, gente? O pessoal admitiu o primeiro funcionário, eu já estou pedindo certificado. Já estamos aí com o E-Social acontecendo no segundo semestre, já temos toda aquela metodologia que está sendo adotada pela Caixa, ou seja, precisamos utilizar o certificado, e para podermos ser procuradores de nossos clientes têm que ter o certificado. Então, para aqueles que ainda não foram obrigados a comprar o certificado em função da nota fiscal eletrônica, a gente está pedindo para fazer o certificado. Mesmo que ele já esteja embaixo da nossa procuração para nível de Receita Federal, para fins de Caixa, a procuração é só de certificado para certificado. Então, a gente está fazendo isso. Diga. O contribuinte, o adquirente. Não, nós colocamos embaixo do nosso certificado. E toda vez que um cliente nosso admite o primeiro, nós adotamos assim, toda vez que um cliente nosso admite o primeiro funcionário e ele ainda não tem certificado, nós já fazemos a solicitação para ele adquirir o certificado. Ok? Forma de envio. As declarações poderão ser transmitidas com o certificado da pessoa jurídica ou com o certificado do responsável pela entrega. No nosso caso, ou o ECPF nosso, ou o ECNPJ. Tá. Havendo inconsistências da declaração da RAIS que impeçam o processamento das informações, o estabelecimento deverá encaminhar uma cópia do arquivo. E as retificações de informações e exclusões de arquivos poderão ocorrer sem multa até o último dia do prazo estabelecido para a entrega. A gente tem que cuidar que tem algumas alterações que não podem ser feitas. O SEI, o CNPJ, o PIS do funcionário, data de admissão. Essas informações não podem ser alteradas. Então a gente vai ter que fazer exclusão e fazer novamente o registro. Certo? Quanto ao recibo de entrega, deverá ser impresso 5 dias úteis após a entrega da declaração, e nós vamos utilizar os endereços eletrônicos do portal do Ministério do Trabalho e do site da RAIS. Ok? Na opção impressão do recibo. O programa GDRAIS ele tem duas finalidades. Para as pessoas físicas que porventura não tenham um programa de folha e que façam um pagamento apenas de uma secretária, de um funcionário que ele venha ter, ele tem lá um escritório e não faz acompanhamento com o contador, ele poderia fazer esse lançamento diretamente dentro do programa para fazer a validação no formato e depois tirar esses relatórios e fazer a validação para se não existe nenhum erro, se não existe nenhum problema. E aí, então, ele vai fazer todo o processo de arquivamento, de geração e envio da GDRAIS. Para nós, que já possuímos um programa, nós vamos fazer apenas a validação do layout do GDRAIS com os nossos sistemas, porque aí a gente consegue fazer isso de uma maneira mais automatizada. A entrega da declaração é somente pela internet, o envio poderá ser efetuado nas funções gravar declaração ou transmitir
declaração do aplicativo GDRAIS. E aqui a gente tem um passo a passo de como nós vamos fazer. Isso dentro do próprio manual vem trazendo o passo a passo do que nós temos que fazer para transmitir essa declaração. Será oferecida para todas as declarações a alternativa de transmissão com o certificado digital. Estará disponível também aos estabelecimentos e entidades que tiveram vínculos, que não tiveram vínculos no ano base de 2017, a opção de fazerem a declaração RAIS negativa pela web, né, conforme pelo endereço do Ministério ou da RAIS. Quando se tratar de declaração centralizada, a RAIS das filiais poderá ser entregue por meio da internet pela matriz, desde que seus trabalhadores sejam informados embaixo de cada uma de suas unidades, dentro do programa, onde foram analisados pelo GDRAIS, e se houver algum, se não for analisado, não vai conseguir fazer a transmissão. Tá? Penalidades. Conforme determina o artigo 2º, portaria número 14, de 10 de fevereiro de 2006, alterado pela portaria 688, de 24 de abril de 2009, o empregador que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa prevista no artigo 25 da Lei 7998 de 90, a ser cobrado em valores monetários de R$ 425,64 a partir da não entrega, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso, contados até a data da entrega da RAIS respectiva ou da lavratura do auto de infração, se este ocorrer primeiro. Talvez a gente não tenha vivenciado tanto com a velocidade desse tipo de cobrança, porque a RAIS ela está sobre o guarda-chuva do Ministério do Trabalho. Se ela já estivesse sob o guarda-chuva da Receita Federal, que tem um sistema muito mais eficiente, a gente já estaria convivendo talvez com um nível de cobrança até mais acentuado. Mas hoje a gente praticamente convive com esse nível, quase no sentido quando ocorre a fiscalização, quando ocorre a notificação, quando ocorre a visita do fiscal. Não sei se vocês têm algum caso de relato aí de multa no atraso, mas está previsto. Além disso, o valor resultante da aplicação acima, quando decorrente de lavratura do auto de infração, deverá ser acrescido de percentuais em relação ao valor máximo da multa prevista lá no artigo 25, a critério da autoridade julgadora na seguinte proporção: de 0 a 4% para empresas com 0 a 25 empregados, de 5 a 8% para empresas com 26 a 50 empregados, de 9 a 12% para empresas com 51 a 100 empregados, de 13% a 16% para empresas com 101 a 500 empregados e de 17% a 20% para empresas com mais de 500 empregados. É de responsabilidade do empregador corrigir as informações da RAIS antes de efetuar a entrega, para não prejudicar o empregado no recebimento do abono salarial. Isso está previsto no artigo 239 da Constituição Federal. Quer dizer que independente, aqui embaixo até citamos, a lavratura do auto de infração com aplicação ou não da multa correspondente ao atraso, na entrega da RAIS, ou entrega com erros ou omissões, não isenta o empregador da obrigatoriedade de prestar as informações requeridas pelo Ministério do Trabalho, porque ele está prejudicando efetivamente o funcionário que não vai estar recebendo o seu abono se ele tem o direito. Quem deve declarar? Inscritos do CNPJ, com ou sem empregados, um estabelecimento que não possui empregados ou manteve suas atividades paralisadas, e aí a gente tem que ter certeza, tá, gente? A gente não pode estar pegando aquela turma que, porventura, tenha deixado a empresa parada conosco, mas não nos comunicou mais nada, e sair fazendo essa RAIS negativa. A gente tem que tentar um contato, porque daqui a pouco ele pode até estar operando em outro lugar. Tá? Recomenda-se suspensão do contrato em 60 dias sem pagamento e sem manifestação desse cliente, para não gerar problemas futuros.
Senão, daqui a pouco, aí sim, nós podemos estar sendo corresponsáveis de alguma coisa que nós nem sabemos o que está acontecendo, né? Que nada impede dessa pessoa, daqui a pouco, voltar a operar essa empresa com o uso de outro profissional ou coisa do gênero. Então, não recomendamos dar a continuidade em fazer para empresas que ficam paradas. E a gente sabe que isso não é incomum, né, acontecer dentro dos escritórios, de pessoas a gente não conseguir mais localizar. Recomendamos fazer um AR, no mínimo, para conseguir ter a certeza que ele não se encontra dentro do endereço aonde nós possuímos. Porque a gente, nessa altura do campeonato, já não conseguimos mais o contato por e-mail, já não conseguimos mais o contato por telefone. Então, nós vamos precisar de mais algum documento que nos viabilize a certeza de que ele não está naquele lugar. Então, vamos fazer um AR, eu acho que é a forma mais acessível e, ao mesmo tempo, a mais fidedigna de fazer isso é mandar um AR para o endereço da empresa. Muitas vezes a gente sabe que ele já não está mais lá. Então, vai voltar esse AR para nós e aí, em cima disso, a gente pode fazer a suspensão do contrato e suspender as nossas obrigações também para com esse empresário. Certo? E quem mais? Todos os empregadores, conforme definidos na CLT, devem declarar a RAIS. Todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas domiciliadas no país, com registro ou não, nas juntas comerciais, do Ministério da Fazenda, nas secretarias de finanças ou de fazenda dos governos estaduais e nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Inclusive, gente, as entidades do terceiro setor, as entidades sem fins lucrativos, elas também estarão obrigadas, basta que elas tenham funcionários, elas estarão obrigadas, e mesmo que elas não tenham funcionários, elas também estão obrigadas a dizer que não têm funcionários. Então, todas as personalidades jurídicas se encontram aqui. Inclusive, assim, ó, só para a gente já começar a dar umas pinceladas com o E-Social. Claro, não é objeto dessa palestra o E-Social, não vamos estar trabalhando, mas a gente já começa a verificar o que está acontecendo. Bom, todo mundo com E-Social vai ter que ter certificado, certo? Vai ter duas exceções. O E-Social do doméstico, que não vai precisar de certificado, e o MEI, que só tem a possibilidade de ter um empregado, também vai ser disponibilizado. Assim como existe para a RAIS, vai ser disponibilizada uma opção de fazer o E-Social online, pela web, para ele poder fazer, para se poder fazer isso com menor custo para ele. Falando nisso, né, todos esses MEIs, de uma forma ou de outra, eles vão ter que ser resgatados por nós. Tá? Porque eles equivocadamente entenderam que eles não precisavam de contador, mas essa não é mais a realidade. Porque eles não entenderam que a funcionalidade do MEI é apenas um início com o empreendedorismo. E, por incrível que pareça, o brasileiro, ele se vira. E a questão do MEI realmente é um início para ele. E ele cresce. Só que ele não tem uma educação financeira, e nós seremos o responsável por fazer essa intermediação, porque, olha só, essa semana, uma notícia, o Brasil edita 800 normas por dia. Se não tiver os nossos profissionais para traduzir isso para a população leiga, é impossível das pessoas conseguirem entender o que elas têm que fazer ou não têm que fazer, como elas têm que fazer ou não. Então, por mais que houvesse iniciativas por outros órgãos do governo para orientar esses MEIs, não vamos ficar citando nomes, não vamos ficar discutindo quem estava certo ou errado, porque todo mundo já sabe o que a gente está falando aqui, o pessoal não entendeu nada. Eles entenderam que eles criavam um MEI, não precisava de contador, e aí entenderam, não precisa pagar para o contador, entenderam que não precisava pagar, inclusive não pagaram nem o governo, né? Não precisa pagar, só entenderam essa expressão aí, né? E com isso a gente tem que passar por todo um processo de reeducação dos nossos microempreendedores, porque com certeza eles não continuarão sendo microempreendedores somente. Não é o caso aquele isolado lá de uma pessoa que é um pintor, que é um eletricista, mas aquele cara que é mais novo, que começa a fazer cursos técnicos, daqui a pouco ele começa a crescer. E ele não vai poder mais ser MEI. E aí a gente vai ter que instruir ele, auxiliar ele e colocar ele para o Simples Nacional, e ele vai entrar dentro das outras obrigações.
Certo, gente? Só um instantinho. Não. Então não responde. Não. Não, última vez eu mandei. Por gentileza, a senhora pode repetir? A princípio, não. 500 e poucas. Sim. Tá. Bom, assim, ó. A pergunta da nossa colega é se o MEI precisa entregar a RAIS ou não. Pela legislação, está dizendo que todas as pessoas jurídicas precisam. Como existe a opção de fazer online, deveria ser feito, certo? Mesmo sendo negativo, porque o MEI pode ter empregado ou pode não ter empregado, certo? Para evitar problemas, a gente deve fazer. Se esse MEI não está tendo um acompanhamento de um contador, provavelmente ele vai ficar com essa RAIS em atraso, tá? Mas de acordo com a definição, precisa. Porque, inclusive, o E-Social está prevendo a informação do MEI. Então, e já está favorecendo o MEI a fazer na opção online, que nem existe a RAIS. Né? A RAIS negativa pode fazer online, não precisa de informação. A outra RAIS, se ele tiver um funcionário, também pode fazer sem a necessidade de certificado. Então, como ele tem um CNPJ, recomenda-se fazer. Se ele não tem acompanhamento de contador, pode ser que ele só vai chegar lá a algum momento para a gente, e aí a gente vai ter situações aí e situações, né? Mas se está com a gente deve fazer, tá? Quem deve declarar? Empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados, cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas, empregadores urbanos, pessoas físicas, autônomos e profissionais liberais que mantiverem empregados no ano base. Bom, gente, esse é o nosso SEI. Só que o nosso SEI já ganhou um companheiro, que é o CAEPF, que é o Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física. E ele vai vir para substituir o SEI. Só que eu entendo que nós vamos conviver com o SEI por algum tempo. Vamos pegar um SEI de uma obra de dezembro. Uma obra pode durar 3 anos. Então a gente vai ter uma convivência, provavelmente, desse cadastro por algum tempo. Eu não sei se vai ser 1 ano ou não. Vamos ver qual é essa transição que vai ficar pelo governo para que se possa fazer todas as transferências. Mas entende-se que não dá para simplesmente terminar aquele SEI da obra e começar um CAEPF. Então, provavelmente, a gente vai ter uma convivência longa com esses 2 cadastros, tá? Então, no lugar do SEI vai entrar o CAEPF no E-Social e também vai aparecer uma nova figura, que é o Cadastro Nacional de Obras, obras civis, né? Pessoa jurídica e pessoa física, substituindo o SEI de obra também. Então, a gente vai conviver, a gente vai ter um período de convivência, né? Só esse ano de 2018 para 2019, lá nós vamos ter DIRF, RAIS, EFD, REINF, E-Social, e estarão trabalhando com as mesmas informações, porque a RAIS, então, estará sendo absorvida pelo E-Social, as informações da DIRF referentes às retenções estarão sendo absorvidas pela EFD, REINF, e então a gente vai estar aí com meio exercício, no mínimo com DIRF e RAIS, e a partir dali, então, com FD, REINF e E-Social sendo feitas. E com esses novos cadastros que vão surgindo e que nós vamos estar tendo que nos preparar para fazer eles. Certo? Quem deve declarar? Órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal, inclusive as fundações supervisionadas
e entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício das profissões liberais. Ou seja, inclusive o CRC, o COREM, o CREMERS e todas as entidades de classe também estarão obrigadas. As fundações aqui, todas do governo também. Quem deve declarar? Condomínios e sociedades civis. O condomínio, ele não tem a equiparação para a personalidade jurídica nas demais obrigações. Mas as únicas duas obrigações que ele está obrigado a fazer, a DIRF e futuramente a FD-REINF, que vai estar pegando as informações da DIRF, dos tomadores, dos serviços que ele tomou, então ele vai ter que pegar todos os prestadores de serviço dele que tem retenção, ele vai ter que estar informando, e da RAIS, em função da informação dos funcionários. Então essas duas declarações os condomínios estão obrigados a entregar, e aí terá que fazer essa prestação de informações para o governo. Empregadores rurais, pessoas físicas que mantiverem empregados no ano base, estarão obrigados a fazer as informações. Filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior. Até ontem eu estava trabalhando com a DIRF também, mas em função do prazo da DIRF ser agora à noite, então o nosso tema ficou só na RAIS. Mas com certeza todo o mapeamento que é feito para as atividades do exterior, ele tem atingido os seus propósitos. A gente está vendo o resultado disso através das operações que estão sendo feitas. Depois, no final, a gente vai dar uma comentada, uma conversada sobre os cruzamentos que a Receita está fazendo, sobre a reportagem que está na revista, nessa revistinha que foi disponibilizada para vocês, onde o SPED completou 10 anos. Então, o projeto da escrituração contábil digital, da escrituração contábil fiscal, ele está completando, então, a sua primeira década. E ele vai entrar na fase de melhorias. E o que será melhorias? São esses cruzamentos sendo intensificados, essas informações sendo tabuladas, porque o governo, com certeza, ele tem profundo interesse em acompanhar todas essas tramitações de informações. Então, tudo que também vigora com empresas que têm sede no exterior, também estarão sendo monitorados, tá? Dentro de quem deve ser declarado, empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT, por prazo indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência. Passou na empresa, coloca na RAIS. Quer dizer, então, se é por RPA, não precisa declarar? É que os autônomos não estarão obrigados a ter a declaração, certo? Não são obrigados a ser declarados. A pessoa jurídica que contrata um autônomo não precisa... Não está obrigado a informá-lo na RAIS. Ok, certo? Também não. Nós vamos ver logo em seguida. Tá? Servidores da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como das fundações supervisionadas. Pegamos aqui o município, né, de Porto Alegre, a FASC, também está obrigada. Ela vai ter gente trabalhando, ela vai ter funcionários, vai estar obrigada, mas se tiver algum autônomo prestando serviço para ela, não. Se estiver algum estagiário lá que vem supervisionado por uma outra fundação, por um outro órgão de ensino, não estará dentro da RAIS, porque aí essa entidade é que vai ser responsável por ele. Quem deve ser declarado? Trabalhadores avulsos, então aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, então, ou o sindicato da categoria. Normalmente a região portuária tem muito disto. No interior era para ter, mas eu estava conversando com o pessoal no interior, os sindicatos rurais não estão com tanta intensidade nesse sentido, os contratos são muito mais já diretamente com os produtores rurais, né? Então fica mais para as regiões portuárias que
por trabalharem com trabalhadores avulsos e por trabalharem para empresas, muitas vezes internacionais, está fazendo descarga ou carga em navios estrangeiros, eles acabam fazendo muito uso dessa mão de obra. Que são os antigos estivadores, né? Que hoje são operadores de guindastes e são operadores de máquinas, não mais carregadores como eram antes. Mas o nome ainda é estivador em alguns casos. Quem deve ser declarado? Empregados de cartórios extrajudiciais, trabalhadores temporários, trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regido pela Lei 9.601 de janeiro de 98, diretores sem vínculo empregatício para os quais o estabelecimento e entidade tenha optado pelo recolhimento do FGTS. Então, esse diretor que tem FGTS, ele vai estar na RAIS. Servidores públicos não efetivos ou admitidos por meio de legislação especial não regidos pela CLT, entende-se aqui os cargos de confiança. Trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, o aprendiz maior de 14 anos e menor de 24, contratado nos termos do artigo 428 da CLT, os trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei 8.745 de 93, com redação dada pela 9.849 de outubro de 99. Um exemplo para isso é assim, uma faculdade. Vamos pegar uma faculdade federal. Ela tem uma regra interna que seus professores, ao chegar aos 65 anos, têm que se aposentar compulsoriamente. E muitas vezes os 65 anos não coincidem com a abertura de concurso. E aí vai abrir uma vaga. E eles vão abrir, então, um processo seletivo para professor substituto, através desse contrato temporário. E aí esse professor substituto poderá trabalhar por 2 anos dentro dessa instituição de ensino, mas ao fim dos 2 anos ele termina o contrato dele, é rescindido e ele sai. Outro entrará no lugar dele se não houve concurso nesse tempo para substituição, para preenchimento da vaga. Então, ele pode voltar a trabalhar? Não, ele terá que esperar no mínimo 2 anos para voltar a trabalhar nessa instituição, para não criar vínculo, porque ele tem um contrato temporário. Isso também pode ser feito nos contratos por prazo determinado, regido por lei estadual e regido por lei municipal. Aí a gente escuta assim, mas está faltando professor no Estado, por que eles não usam essa sistemática, essa ferramenta? Porque muitas vezes o problema não é só o professor, o problema é o orçamento. E nos dias atuais tem sido mesmo, né? Então a gente sabe que aí tem outros problemas por trás disso. Mas as outras esferas também poderiam fazer. Não só com o professor, mas eu estou citando o professor como um exemplo, tá? Servidores e trabalhadores licenciados também devem estar declarados. Servidores públicos cedidos e requisitados também devem estar declarados. E dirigentes sindicais também. E aí depois nós vamos ver a forma e aonde eles estarão, de acordo com seus recebimentos e as suas alocações. Tá? Notas. Quem deve ser declarado? O sindicato ou órgão gestor de mão de obra ou a empresa contratada que no ano base congregou trabalhadores avulsos deve fornecer as informações referentes a esses trabalhadores, além das relacionadas com seus próprios empregados. Em razão disso, a empresa tomadora desses serviços não deve declarar esses trabalhadores na sua RAIS, porque então aquele sindicato ou aquela empresa que foi a gestora de mão de obra é que vai estar responsável pela informação desses funcionários em sua RAIS. Os aprendizes contratados pelas entidades sem fins lucrativos, mencionadas no inciso 2º do artigo 430 da CLT, com exercício de atividades práticas em outra empresa, devem ser informados na RAIS declarada pela entidade contratante respectiva, que é aquela fundação, aquela instituição de ensino.
Então, nesse caso, a empresa onde o aprendiz exerce as atividades práticas da aprendizagem não deve declará-lo na sua RAIS, porque aí quem está regendo aquele aprendiz é que vai declarar. Quem deve ser declarado ainda? Os servidores que estiverem na situação de cedidos ou requisitados devem ser declarados na RAIS, tanto pelo órgão de origem quanto pelo órgão requisitante, caso percebam a remuneração de ambos os órgãos, se não, só daquele órgão onde ele é prestador, recebedor da sua remuneração. Tá? O dirigente sindical deve ser declarado na RAIS, tanto pelo sindicato quanto pelo estabelecimento ou órgão de origem, caso o mesmo perceba a remuneração de ambas as partes. Se a remuneração for paga exclusivamente pelo sindicato, apenas este deve declará-lo na RAIS. Quem não deve ser declarado? Diretores sem vínculo empregatício que não é recolhido o FGTS. Autônomos, eventuais, ocupantes de cargos eletivos, governadores, deputados, prefeitos, vereadores, conselheiro tutelar e etc. Todos aqueles que estejam ocupando algum cargo eletivo, a partir da data da posse deste, desde que não tenham feito opção pelos vencimentos do órgão de origem. Sim? Boa noite. Os CCs que trabalham para os vereadores em cargos de gabinete, eles também têm que ser declarados? Eles estão naquela outra opção anterior que a gente tinha falado, que não eram regidos pela CLT e nem por legislação especial, eles tinham que ser declarados. Na tela anterior que a gente passou, a gente tinha falado. Eles estão na obrigação de declarados. Dentro de quem não deve ser declarado, estagiários regidos pela Portaria 1002, de 29 de setembro de 67, e pela Lei 11788, de 25 de setembro de 2008. Empregados domésticos regidos pela Lei 11324, de 2006. E agora, plenamente mesmo, porque o E-Social conseguiu funcionar, então agora está definido que não está mais dentro da RAIS mesmo, porque ele funciona. Graças a Deus, né? Com algumas né, ainda um pouquinho, às vezes algumas travadinhas, mas funciona. Diga. Então, uma empresa que só tem o dono e uma pessoa que presta serviço temporário lá, eventual no caso, por RPA, não vai declarar nada? Vai fazer uma RAIS negativa. Vai fazer uma RAIS negativa. Tá só certo. A RAIS negativa. Tá? Aí ela tem que fazer só a RAIS negativa e está tranquilo em relação a isso. Tá bom, ok? Obrigada. Quem mais não deve ser declarados? Cooperados ou cooperativados. Agora aqui a gente está trazendo a questão do que a gente vai estar considerando como remunerações mensais. Tá? E aqui o próprio manual ele traz nomenclatura do que seriam salários, não só o salário, mas honorários, suplementação, gorjeta, gratificação, comissões, corretagens, porcentagens, representação, vantagens, ordenados, adicionais, extraordinários, enfim, todos os nomes que podemos dar a uma verba que seja considerada remuneração mensal. Dentro dos valores que devem integrar as remunerações mensais, tem o valor integral das diárias e outras vantagens por viagem ou transferência de local de trabalho, desde que esse total exceda a 50% do salário percebido pelo empregado ou servidor. Inclusive, se ele for constar, ele vai sofrer a incidência de previdência, ele vai sofrer a incidência de FGTS, e se ultrapassar os limites da tabela, vai sofrer incidência de imposto de renda, porque vai ser considerado salário. Valores que devem integrar as remunerações mensais: gratificações ajustadas, aquela expressa ou tácita, tais como as de balanço, produtividade, tempo de serviço
e de função ou cargo de confiança, a famosa FG, função gratificada. Ele faz uma função ou cargo de confiança, então ele também vai ter essa função. Essa integração na sua base de remuneração mensal. Verbas de representação, desde que não correspondam a reembolso de despesas. Adicionais por tempo de serviço, então o anuênio, o triênio, o quinquênio estarão compondo essa base de remuneração mensal. Prêmios contratuais ou habituais também comporão a nossa remuneração mensal da RAIS. Remuneração pela prestação de serviço de caixeiro viajante com vínculo empregatício. Gente, acho que há uns 20 anos atrás eu vi isso. Agora o que a gente vê é o representante comercial, né? A grande maioria tem uma empresa de representação comercial. Comissões de futuro antecipadas na rescisão e valores relativos a dissídios coletivos de exercícios anteriores. Valores que devem integrar as remunerações mensais. O pagamento de diretores sem vínculo, desde que tenha havido a opção pelo FGTS. A remuneração integral do período de férias, incluindo o adicional de 1/3 a mais do salário, aquele previsto no artigo 7º da Constituição Federal. E quando a remuneração for paga em dobro por terem sido gozadas as férias após o período concessório, apenas 50% desse valor devem ser declarados. Claro, é uma multa, né? Passou os 2 anos, está pagando a multa porque a pessoa não tirou as férias, então é considerado como base de remuneração apenas 50% do valor, porque a outra parte é multa mesmo. Valores que devem integrar as remunerações mensais. O valor dos abonos de férias pela conversão de 1/3 do período a que tem direito, de acordo com o artigo 143 da CLT, e decorrente das cláusulas de contrato e convenção coletiva, conforme o artigo 144 da CLT, mas apenas quando excederem o correspondente a 20 dias de salários. Vamos em frente. Valores que devem integrar as remunerações mensais. O repouso semanal e dos feriados civis e religiosos, a licença-prêmio gozada, abonos de qualquer natureza sobre os quais incidam contribuição para a Previdência Social e ou FGTS. O aviso prévio trabalhado. O indenizado vai ser informado lá no campo específico. E a remuneração e prêmios por horas extraordinárias ou serviços noturnos, ainda que pagos em caráter eventual. Ainda dentro dos valores que devem integrar as remunerações mensais, o adicional por serviço perigoso, o adicional de periculosidade ou insalubridade, mesmo ou ainda que pagos em caráter temporário. O valor das prestações in natura e a alimentação concedida pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, salvo as utilidades previstas no parágrafo 2º do artigo 458 da CLT. O que são essas utilidades? É uniforme, é EPI, é todos os materiais que forem fornecidos a esse empregado, mas que não constam como salário. Tá? Etapas do setor marítimo, pagamentos por tarefa ou peça manufaturada ou estabelecimento, ou no estabelecimento ou fora dele. Então a mesma questão acontece aqui com as etapas do setor marítimo. Tem várias etapas que vão estar constando lá. Aqui também, quando tiver isso aqui dentro do estabelecimento ou fora, também vai constar na remuneração. Dentro dos valores que devem integrar essas remunerações mensais, temos os valores remunerados a título de quebra de caixa, para os nossos comerciários, né, no supermercado, na loja, que tem lá a função de caixa, ele tem essa verba. O salário maternidade, o salário paternidade, que é facultativo, mas para quem adotou estará constando,
o salário família que exceder o valor legal obrigatório. A indenização sobre o 13º, que vai ser informada no campo 13º salário, o salário pago ao aprendiz e a bolsa de estudos paga ou creditada a médico residente. E aí está aqui, observado no que couber o artigo 4º da Lei 6932 de 81, com redação dada pelo Código Civil. Na realidade é o seguinte, são os hospitais e escolas que têm que se adequar às regras do SUS para que possam então ter essas funções e aí atribuirão valores de bolsa de estudos para os seus médicos residentes. Mas eles vão ter que atender ao SUS, então estarão vinculados ao SUS e tem que seguir essas normas para então estar dentro dessas especificações. Valores que devem integrar as remunerações mensais, as horas extras mensais, então nós vamos informar o total das horas extras trabalhadas pelo empregado servidor durante o mês, se houver. E aí, nesse caso aqui, ó, tem uma nota de conversão. Então, no caso de horas fracionadas, arredondar os valores até 30 minutos para um número inteiro inferior. E os valores que excederem os 30 minutos, arredondar para um número inteiro superior. Exemplo, 1 hora e 30 minutos, nós vamos colocar no campo lá em horas, 1 hora. E 1 hora e 35 minutos, nós vamos colocar 2 horas. Então, uma regra para colocar as horas fracionadas. E no caso de empresas, órgãos que trabalham com o sistema de banco de horas, estas só devem ser computadas no campo se por qualquer motivo o trabalhador, servidor, tiver recebido remuneração referente a essas horas adicionais. De que forma isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma. A empresa fez a rescisão de um funcionário que estava dentro do banco de horas. Automaticamente, ela vai fazer a apuração do banco de horas e existindo horas extras adicionais a serem pagas, as mesmas serão pagas na rescisão. Segunda situação. Passou o período homologado junto ao sindicato ao qual era concessão para a utilização desse banco. 3 meses, 6 meses. Não foi possível compensar essas horas. As horas que sobrarem serão pagas como horas extras. E deverão também ser, então, colocadas e informadas. A empresa resolve não mais continuar com o acordo de compensação de horas. Então, a partir do momento que ela termina com esse benefício para todos os funcionários, ela fará, então, a apuração do banco de horas e, havendo horas extras adicionais sobrantes para os seus funcionários, pagará as mesmas. Então, são os 3 casos onde aparecerá isso também na informação da RAIS. 13º salário e adiantamento, então o mês do pagamento. Então, o mês em que ocorreu o pagamento do adiantamento do 13º salário, ou por opção do empregado na ocasião das férias. O valor, informar o valor em reais. Esse valor não deve ser incluído nas remunerações mensais. Nos casos em que foram feitos pagamentos a título da diferença do adiantamento, esses valores devem ser acrescidos à parcela do adiantamento. E ainda tem uma nota. Se o adiantamento foi pago em mais de uma parcela, considerar como mês do pagamento o da última parcela. 13º salário, parcela final, mesma situação, mês do pagamento. Então, seleciona o mês em que ocorreu o pagamento da parcela final do 13º salário, ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Valor, informar o valor em reais. Esse valor não deve ser incluído nas remunerações mensais. Nos casos em que foram feitos pagamentos a título de diferença da parcela final, esses valores devem ser acrescidos ao valor da parcela final. E quando ocorrer uma rescisão, antes de ter sido efetuado o adiantamento do 13º, os valores referentes ao pagamento proporcional devem ser lançados como parcela final. Então, nos casos de rescisão, a indenização sobre o 13º deve ser informada neste campo. Verbas pagas na rescisão.
Nesse campo devem ser informadas as seguintes verbas, pagas quando da rescisão. Férias indenizada, então nós vamos ter as férias simples, em dobro, proporcional, aquele 1/3 a mais, pagas na rescisão contratual. Multa rescisória, o valor correspondente à multa, paga na rescisão, por culpa recíproca ou dispensa sem justa causa. Banco de horas, o valor total correspondente ao saldo de horas extras que não foram pagas durante o contrato. Que foi aquele exemplo anterior que nós demos, né? Então alguém estava dentro do banco de horas, houve a rescisão dele, vai ter que ser pago esses valores e ainda vamos ter que informar a quantidade de meses, ou o número de meses em que houve a ocorrência dessas horas extras. Quando nós tínhamos a questão da homologação pelo sindicato, isso era mais problema, né? Porque era uma verificação, porque normalmente o benefício da compensação de horas ou do banco de horas é homologado junto ao sindicato e esse faria uma verificação se as regras estavam sendo seguidas. Agora, desde 11 de novembro, como não está mais sendo exigida a homologação e a Caixa já está liberando, então só com termo de rescisão, teremos menos problema com isso. Mas é importante estarmos fazendo todas essas apurações de forma correta. Claro que a gente depende muito da empresa para isso, né? Isso não é uma informação que é só nossa. Eles é que vão dizer efetivamente o que foi compensado ou não, o que tem que ser sido pago ou não, em função de cartões, em função de controles que eles têm, e pode ter alguma diferença, tá? Reajuste coletivo também vai constar. O valor total correspondente à variação negociado na data base da categoria, incluindo acordos, convenção ou dissídio, tendo sido pagos somente na rescisão. Quantidade de meses, vamos informar os meses a que se refere o valor que está sendo pago. Gratificações, os totais decorrentes de gratificações firmadas em contrato de trabalho, o regulamento da empresa, acordo ou convenção coletiva de trabalho que não foram pagas durante o contrato de trabalho. Também vamos informar a quantidade de meses, o número de meses a que se refere o valor que está sendo pago. Atenção, os valores informados dos campos acima não devem ser computados na remuneração mensal do empregado no mês do desligamento. Informações para os sindicatos. Então, as informações que são previstas no artigo 579 a 581 da CLT, são as informações repassadas aos sindicatos. O dia de salário do mês de março compõe uma dessas informações. A contribuição do associado ao sindicato, aquele que é sócio do sindicato e que faz o pagamento via desconto pela folha de pagamento, vai ser informado para o sindicato. E a contribuição assistencial coletiva de dissídio também vai ser informada. De acordo com, então, o sindicato, nós vamos colocar essas informações lá. Para o exercício de 2017, absolutamente todas essas três existirão. Para o exercício de 2018, segundo a reforma, agora a de março, já é uma opção do funcionário. Tem vários já sindicatos entrando com questões judiciais. Temos uma legislação para seguir. Se não tivermos uma determinação diferente, vamos seguir ela. E se ela pede que o funcionário tem que manifestar a sua intenção de desconto, vamos pedir isso para os nossos clientes. E aí estaremos assegurados de descontar de quem pediu e não descontamos de quem não autorizou. E se os sindicatos, porventura, conseguirem fazer alguma virada de jogo nessa questão jurídica, aí vamos cumprir quando isso acontecer. E assim a gente sabe que muitos dos funcionários já estão a par disso e a gente não gera nenhum problema para eles. Tá? Raiz negativa. Então, o estabelecimento que tem CNPJ que não manteve empregados ou permaneceu inativo no ano base está obrigado a entregar a raiz negativa. E vai preencher os dados pertinentes a essa raiz negativa na web, no portal do Ministério ou no portal da RAIS, via online, certo?
essa manifestação de querer ou não de contribuir com sindicatos, daí já existia há bastante tempo, né? Sim, mas é que agora com a reforma ela ganhou uma força maior, né? Porque assim, o que acontecia de contribuir ou não com o sindicato? Por exemplo, eu sou contador, eu vou trabalhar lá no setor metal mecânico, eu já tenho a minha categoria, então eu faço a opção de recolher para a minha categoria para que eu não tenha o dia de março descontado para o sindicato da metalúrgica que eu trabalho. Isso sempre existiu. Mas aí eu vou recolher para outro sindicato. O que está acontecendo agora é que não está recolhendo para nenhum sindicato, porque o trabalhador pode só ter aquele sindicato daquela empresa, mas se ele não manifestar a intenção de recolher o dia de trabalho para aquele sindicato, ele não vai ter desconto. Nem um dia de trabalho mais. Não. Ai, que bom. Que pena que eu não sou mais empregado. Esse é um problema aí, tá? Os sindicatos vão ter que trabalhar de uma forma bastante diferenciada para poder se manter. Alguns já estão fazendo isso, já faziam, e vão ter que intensificar, né? Por aí. Vamos lá, então. RAIS, declaração antecipada. Nós tínhamos visto essa aqui anterior? Não, né? RAIS, declaração de encerramento das atividades. Só um pouquinho, por gentileza. Desculpa. Eu não compreendi só o controle que o sindicato vai ter sobre estes empregados que estiverem considerados inadimplentes com o sindicato. Aí o empregado vai ser, de uma certa forma, vamos acreditar, que vai ter um que vai ser demitido por uma justa causa. Aí ele vai recorrer ao sindicato para ter direitos. E como é que o sindicato vai ter esse controle se ele pode ou não dar esse serviço para o empregado? Bom, isso não foi mensurado pelo governo na reforma, né? Então, o funcionário ele tem o livre-arbítrio de poder ser associado ao sindicato. E ele tem o livre-arbítrio de pedir que o dia de março seja descontado. E aí ele vai ter que se identificar com o sindicato. Não foi determinado qual é a forma de controle que ele vai ter disso aí, certo? Efetivamente, aí vai depender de sindicato para sindicato, é uma coisa muito nova ainda, e muitos sindicatos estão entrando com questões judiciais. Vai dar bastante situações adversas aí na frente, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas como a medida saiu a partir de novembro, e isso fazem só 90 dias praticamente, então é muito incipiente ainda essa situação. Mas com certeza vamos ter vários tipos de situações acontecendo aí. Não tem uma determinação, e o governo nem ficou preocupado como é que o sindicato vai controlar isso ou não. Ele não se preocupou com essa questão, né? Sim, não, na verdade acho que eu não fui muito claro, mas eu digo, vamos pegar o sindicato do comércio, tá? Sim. Aí tem o empregado, ele foi demitido, aí ele, vamos supor que já passou esse tempo, aí ele não contribuiu o dia dele para esse sindicato. Aí ele vai no sindicato e pede ajuda jurídica, auxílio jurídico. E aí como é que fica o sindicato? Como é que ele vai saber se ele pode ou não prestar esse serviço para o colaborador se ele não efetuou o dia dele trabalhado para o sindicato? É que tem uma outra contribuição. Não necessita ser associado para isso. Não, mas tem a associativa coletiva, né? Aquela assistencial da convenção, né? Tem a associativa mensal, né? E tem a assistencial de acordo com o dissídio. Essa aí ele também cobra para dar assessoramento nele lá. Agora, se ele vai querer dar esse assessoramento ou não, o que ele vai fazer, isso eu acho que vai ficar a cargo de cada sindicato. Não tem uma determinação legal o que o sindicato vai fazer. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai ficar a critério de cada sindicato, como é que ele vai lidar com a sua categoria. Se ele vai exigir alguma contribuição para fazer esse assessoramento, se ele vai fazer esse assessoramento sem nenhuma outra contribuição, é que naturalmente já tem a contribuição assistencial para o dissídio da categoria, né? Ele só não vai ter, num primeiro momento, esse dia de março. Agora, como é que ele vai agir com isso? Eu acho que vai ficar de sindicato para sindicato. Não tem uma definição clara sobre isso. Pelo menos por enquanto, né? Ok. Declaração de encerramento das atividades.
O estabelecimento ou entidade que encerrou as atividades em 2017 e não entregou as declarações da RAIS deverá marcar a opção encerramento das atividades disponível no programa GDRAIS 2017 e informar a data do encerramento de suas atividades. O cuidado que nós temos que ter aqui é o seguinte: a data de desligamento dos empregados, quando for o caso, é obrigatória e deve ser menor ou igual à data de encerramento das atividades do estabelecimento. Então tem que haver um cuidado bem grande nesse sentido, né? Então, se é o último fato, a última ação, realmente fazer isso aí. Eu tive um caso lá que a gente trabalhava num grupo e uma determinada empresa do grupo fez o desligamento de todos os funcionários. Era um frigorífico, foi a época lá que os frigoríficos começaram a ter os seus problemas. E a pessoa do RH, ela fez inclusive a sua própria rescisão, aí na hora de homologação, né, teve que ser acompanhada por um preposto que era de uma outra empresa do grupo e ela acabou fazendo a RAIS de encerramento, ela tinha sido absorvida depois por outra empresa do grupo, já nessa nossa empresa do grupo aqui que ela foi fazer a RAIS de encerramento, por causa dessa data aí, porque ela foi a última pessoa a ser desligada, então deixou para fazer depois essa RAIS aí, tá? Para não dar problema. RAIS de declaração antecipada de encerramento. Então, no caso de encerramento das atividades no decorrer de 2018, o estabelecimento poderá antecipar a entrega da declaração, utilizando também o programa GDRAIS 2017. Também teremos que ter o cuidado para que não ocorra nenhum desligamento com data superior a esse encerramento, tá? A declaração da RAIS referente ao ano base 2017 também deverá ser entregue, tá? Então fazemos a de 2017 e até podemos antecipar, vamos dizer que ocorreram todas as rescisões agora no mês de janeiro, então lá em março você já poderia estar fazendo a entrega da RAIS de encerramento, de forma antecipada. Declaração de encerramento das atividades em anos bases anteriores. No caso de encerramento das atividades em anos bases anteriores, os estabelecimentos deverão utilizar o programa GDRAIS genérico, que está disponível nos endereços eletrônicos do Ministério do Trabalho e do site da RAIS. Então, eles vão fazer a utilização desses programas genéricos. Guarda das informações. O estabelecimento é obrigado a manter arquivados durante 5 anos, à disposição do trabalhador e da fiscalização do trabalho, os seguintes documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações. Então, o relatório impresso ou cópia dos arquivos, o recibo de entrega da RAIS. O que a gente faz, né? Na realidade, todo mundo está usando isso já de forma eletrônica, em PDF, né? E salvar mais de uma cópia de segurança para poder ter acessibilidade disso. E guardar por 5 anos. Só tem um cuidado que a gente tem que tomar nesses 5 anos, tá, gente? 2017 prescreve em que ano para o fisco? 2022? Não, né? Vai prescrever em 2023, porque é contado a partir da data da entrega da declaração. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, ao prazo de guarda dessas informações. Então, a gente, como os responsáveis por esse tipo de informação dos nossos clientes, vamos ter que ter um cuidado bastante criterioso com isso, para manter essas informações seguras. Hoje, isso é, vamos dizer assim, o coração do escritório, né? Nós temos que ter isso backupeado, todos os dias fazendo backup. Temporais, tufões estão acontecendo aí, pequenas tempestades, queimam servidores, perdem-se informações, então a gente tem que ter bem criterioso com isso. Claro que se porventura corromper um arquivo desse, a gente não conseguir recuperar, existe a possibilidade de conseguir a cópia da declaração de qualquer ano base, solicitando lá para uma delegacia, solicitando para o Ministério do Trabalho, mas isso vai levar 30, 40 dias. Acontece, se consegue. Mas leva tempo, eu já consegui, mas leva um pouco de tempo. Então, para nós evitarmos essa situação, vamos salvaguardar as nossas informações o máximo possível, né? 1, 2, 3 HDs de backup. Então, o que está copiando hoje
vai para casa, o outro que não está copiando vem, e assim você está com um dia de risco da informação. Ah, mas existe nuvens para colocar isso, mas o problema é a nossa velocidade de internet e essas tempestades que estão acontecendo com falta de energia, com descargas elétricas, né, queimando servidores e outros equipamentos importantes. Então é importante a gente cuidar disso, tá? Locais para esclarecimento, junto ao Ministério do Trabalho, a Secretaria de Políticas Públicas, Departamento de Emprego e Salário, Coordenação Geral de Estatística, lá no endereço e telefone. O que nós vamos olhar agora um pouquinho mais? Porque aqui a gente trabalhou com o manual, aqui a gente trabalhou com o que é o regramento do governo, com o que é o obrigatório. Agora a gente vai dar uma olhadinha para fazer o nosso fechamento, para fazer o nosso encerramento, a gente vai dar uma olhadinha numa questão de cruzamentos, numa questão de importância de informações e também complementar essa reportagem que está aqui na revista do CRC, onde ele fala no quê? O auditor fiscal da Receita Federal, que é responsável pelo projeto do SPED, está falando que estamos completando 10 anos de SPED. Se estamos completando 10 anos de SPED, o que significa entraremos na fase de melhorias? O que são melhorias para o governo? São mais cruzamentos, são mais verificações, são mais e mais dados tabulados, certo? Então, aqui eu coloquei para nós trabalharmos essa questão de cruzamentos com outras obrigações, para a gente começar a pensar o que vai acontecer com a era dos SPEDs, né? O E-Social, o ECD, o ECF, ou seja, a escrituração contábil digital, a escrituração contábil fiscal, o EFD-REINF, então a E-Financeira, ou seja, a era digital da Receita Federal, tá? Então, inicialmente a gente tem já a utilização pelo governo do cruzamento da DIRF com a RAIS, com a CEFIP, porque elas trabalham com remunerações e a DIRF trabalha com as retenções, então nós teremos que verificar se essas informações são coerentes. Temos a CEFIP, que também é um informativo mensal e também trabalha com a remuneração do empregador, que trabalha com esses dados financeiros. Então essas 3 declarações possuem dados incomuns. Na DIRF, são informados os rendimentos pagos ou creditados por beneficiário. Na CEFIP, as remunerações. Ou seja, na RAIS, as remunerações. Então, deve haver uma coerência entre a DIRF, a RAIS e a CEFIP no que tange as remunerações pagas aos seus beneficiários. Então, a gente coloca 3 vezes essa informação. Se nós retificarmos uma CEFIP depois da entrega da RAIS, nós olhamos para a DIRF e para a RAIS, nós vamos ter que olhar. Porque se nós estamos retificando essa CEFIP, nós já vamos ter 2 informações parecidas e uma diferente. Ou 2 iguais, semelhantes, na sua essência, 2 iguais e uma diferente. E aí nós vamos ter que retificar as outras 2 declarações. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque tudo é objeto. Pô, eu mando 2, 3 vezes a informação, parece, né, que é... Desculpa aquela expressão, não pega ratão, né? Mas na realidade, se a gente não ficar atento, a gente pode tropeçar na nossa desatenção e acabar gerando retrabalho para nós e até algum probleminha, certo? Então, DIRF e RAIS, por terem verbas indenizatórias e principalmente quando essas verbas estiverem trabalhando com valores superiores a 28.559,70, esse valor não alterou do ano passado para cá. Aumentou o imposto de renda? Sim. 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 Corrigiu a tabela? Não. 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 O governo admitiu 3% de inflação? Sim. O que aconteceu com o imposto de renda? Aumentou. A própria Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal estima que o valor de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física teria que ser R$ 3.900. E para dar a mão à palmatória, tem um projeto no Senado,
onde o governo quer aumentar a tributação, e para quem ganha acima de 49.500 ele quer cobrar 40% de imposto de renda, o próprio governo admite isenção na primeira faixa de 13.300. Uma não ação também é uma ação. Isso são princípios lá orientais, né? Às vezes não fazer nada também gera aumento de arrecadação. E não aumentar a tabela do imposto de renda, não reajustar a tabela do imposto de renda, na realidade, também é um aumento de arrecadação. Aconteceu isso também no Simples Nacional, de uma maneira de ajuste de tabelas, mas a gente percebeu que isso aconteceu, tá? Então acontece várias questões nesse sentido. Então, está acontecendo isso e o governo está cruzando, certo? Então, na RAIS também são informadas as verbas indenizatórias, tais como férias, aviso prévio indenizado. Da mesma forma, os valores na DIRF e RAIS devem estar coerentes. E aí nós entramos... Essa informação aqui, esse paper aqui é da Receita, tá, gente? Eu não estou inventando. Tá? Esse paperzinho aqui é da Receita. Então, nós temos a escrituração contábil digital, 2015. Nós temos a escrituração contábil fiscal, 2015. Nós temos a e-financeira, desde 2016. Então, valores que são pagos de CNPJ para pessoa física, R$2.000 estão mapeados. Agora, no final do ano passado e no máximo no início desse ano, todos os bancos estão obrigados a fazer todos os boletos de qualquer valor registrados para um CPF ou CNPJ, certo? E ainda temos o seguinte, né? Crédito ou débito? CPF na nota? CPF na nota? Né? E aí, se você vai ali no Uruguai comprar, você já tem no seu cartão conversão IOF. Então está tudo mapeado, né? Então a questão é que a digitalização ela está acontecendo de uma forma muito grande. Por exemplo, as empresas de cartão de crédito, elas estão obrigadas a mandar o gasto de um CPF de R$5.000 individualizado para a Receita Federal desde 2003. Só que esse valor não aumentou de lá para cá. Em 2013 estava quase 20 e poucos salários mínimos, não é? 25, 22, 23. E hoje? 5 salários mínimos. Então, existe todo um mapeamento que está acontecendo e como a arrecadação, de uma certa forma, ela meio que estagnou, ela está andando devagar, então os computadores, todas as informações que a Receita Federal está pegando poderão ser usadas maximizados. Então, quando a gente pega uma DIRF que era anual e passa a uma FD que vai ser mensal, pega uma RAIS que era anual e passa tudo para dentro de um E-Social que vai ser mensal, ou seja, nós estamos tendo uma aceleração do processo de informação para o governo. Juntando com essas informações aqui, o FD fiscal do ICMS e do IPI, a nota fiscal eletrônica de todos os estados compartilhados com a Receita Federal, agora entrando os 5.570 municípios das notas fiscais eletrônicas, não entrou na sua totalidade a nota fiscal do consumidor eletrônica, então quem está dentro da microempresa até 360 mil ainda se manteve esse ano, mas provavelmente no ano que vem não vai. As empresas que foram abertas a partir de 2016 já eram obrigadas a nota fiscal eletrônica e nota fiscal consumidor eletrônica, o EFD contribuições, o manifesto de frete eletrônico, o conhecimento de transporte eletrônico, o E-Social, o FD Reinf. Vamos acompanhar a questão ali, vamos pegar já pelo que a gente já está fazendo ali, o E-Social doméstico. Aquela funcionária doméstica admitida em 2 de janeiro já não está lá dentro da base da Receita Federal? E aí, para cruzar a dedução dela com a declaração do imposto de renda da pessoa física? Está lá. Então, tudo vai ficar dentro da... O que a Receita fez quando ela criou um plano de contas referencial? Ela criou uma forma única de contabilizar. Eu já trabalhei com esse conceito, eu trabalhei com implantação, SAP e outros sistemas, e nesse conceito se trabalha com um plano único para múltiplas empresas. Olhando para essa tecnologia veio da Alemanha, tá? Isso começou em 1974 em chão de fábrica.
Chegou em 90, na década de 90 no Brasil. E agora, completando 20 anos que a Receita Federal vem trabalhando com essas situações, e também com projetos de outros países, tipo o Chile, que tinha a nota fiscal eletrônica e que empresas brasileiras trouxeram para cá, para poder terem a sua metodologia de concorrência igual, já que o preço é feito pelo mercado, então que o mercado seja regulado da mesma forma, porque só os grandes tinham um acompanhamento permanente. Então, para ter um acompanhamento permanente, só uma nota fiscal eletrônica. E é nesse sentido que o pessoal está trabalhando. Então, vão cruzar informação de RAIS, vão cruzar informação de E-Social, vão cruzar informação de E-Financeira. Então, nós vamos ter que acolher os nossos clientes. Nós vamos ter que dizer assim, nós somos teu amigo, nós somos teu parceiro, nós estamos aqui para te ajudar, não tem moita para se esconder. Por quê? A integração disso também estará sendo feita com os demais órgãos. Quais são os órgãos? Aqui estão as declarações entregues, que nós entregamos para os nossos clientes como responsáveis para eles. Então, entregamos todas as declarações, certo? Que são confissões de dívida. A partir do momento que eu fechei a declaração, eu confessei que aquilo que eu declarei é verdadeiro. E se a declaração do cartão for diferente? Eu sou autuado. Se a declaração do cartão tem 100 mil de venda e eu registrei faturamento de 50 mil, eu sou autuado, porque eu menti. Então a gente vai ter que falar isso para o cliente, para dizer assim, não tem mais como omitir nada. Tem a DEM chegando para movimentação em espécie. Então todos os caminhos estão sendo mapeados. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira coesa e cada vez mais mostrando para os nossos clientes o seguinte. E aí, gente, vocês conhecem aquele programinha que passa na rede global todos os anos? O Big Brother? Bem-vindo. Você chegou ao Big Brother. Só que esse é o Big Brother da Receita. E como é que funciona esse Big Brother? Ele funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia. Por quanto tempo? Toda a vida. Toda a vida. Porque esse ano, as crianças com 8 anos têm que ter CPF. Todas as crianças que estão nascendo estão ganhando CPF. E aí o pessoal diz assim, só por toda a vida? Não, não é só por toda a vida. Porque se você deixar a herança, o espólio continua. Então a coisa é um pouco mais. Então, trabalhando dessa maneira lúdica, eu já consegui convencer alguns MEIs a realmente entenderem que eles não vão ser mais MEIs. A partir do momento que eles se estruturarem, eles têm que sair fora. Eles têm que ir para o Simples Nacional. E aí a gente, como profissional da área, consegue dar o assessoramento para eles adequado. E aí a gente consegue fazer eles entender que MEI é só para começar. Claro que não podemos dizer que alguns não continuarão sendo MEIs. Vamos pegar uma pessoa mais simples, ele vai ser um pintor, ele vai ser uma pessoa que faz um serviço menor, ele vai continuar sendo MEI. Né? Mas aquele que tem a intenção de crescer, começa a fazer cursos, e daqui a pouco ele vai precisar de empregados, ele vai ter que sair do MEI. E a melhor coisa que tem é nós. Então nós vamos ter que abraçar esse contingente que não entendeu que precisaria de contador, mesmo o governo dizendo que não precisava de contador, porque senão ele não vai crescer. Então, temos aqui todas as trocas de informações com convênios, Siscomex, ANAC, COAF, Capitania dos Portos, Denatran, Renavan. Qual é a informação agora que vai ser obrigatória a partir do ano que vem na declaração do imposto de renda? O Renavan do seu veículo, a matrícula do seu imóvel. Então os cartórios de registro de imóveis vão estar integrados? Sim. De registros civis? Sim. As clínicas médicas pela Edmed, as imobiliárias pela Edmob, os bancos pela E-Financeira, as empresas privadas de previdência privada? Sim. As seguradoras? Sim. Todo mundo está integrado. Quem mais está integrado nisso? Ministério Público, Tribunais de Justiça, Polícia Federal. Quem é que está batendo para pegar os casos de evasão, os casos de lavagem de dinheiro na Polícia Federal? É a Polícia Federal que está batendo para pegar os computadores, para pegar as informações. Então, os resultados desses cruzamentos, junto com o trabalho com os ministérios públicos dos outros países, isso só está acontecendo agora
Porque não é mais negócio para país que tinha caixa preta, tipo a Suíça, manter dinheiro sem identificação. Porque começou a aparecer terrorista matando o povo deles lá por nada. E aí, não é interessante eu saber de quem é o dinheiro? Daqui a pouco é alguém que está no ilícito, no tráfico de arma, no tráfico de droga ou no terrorismo, e aí eu estou guardando o dinheiro dele aqui, daqui a pouco ele vem aqui e começa a matar o meu povo também. Né? Então começou a ficar diferente a coisa. Então as coisas estão sendo totalmente integradas. E, bom, aí tem filantrópica e filantrópica, né? As filantrópicas corretas estarão continuando, as outras... talvez não. Não, talvez não. Dessa forma ainda não. Dessa forma ainda não. Mas com certeza será criado, tá? Bom, em relação a isso, o governo também pode olhar as redes sociais. Quando eu trabalhava lá como auditor no início, o pessoal já me falava que auditor lia caras. Sim. O pessoal que tem as grandes fortunas começava a se exibir com determinados bens e esses bens não existiam em suas declarações. Então estavam sendo ocultados. Então é uma forma também. Sites do judiciário, sites da empresa, CVM, Google, redes sociais. Por exemplo, assim, eu tenho um caso para vocês assim, de uma empresa que o pessoal, eles eram meu cliente, venderam a empresa. Essa empresa, a pessoa que comprou não deu continuidade, quebrou essa empresa em 18 meses. Só que quando eles venderam essa empresa, eles tinham 10 funcionários dentro da empresa. Um sócio foi para a Austrália, eu chamo o sócio australiano, o outro ficou no Brasil. O que ficou no Brasil está sofrendo processos de penhora online da Justiça do Trabalho para os funcionários que entraram na Justiça porque a empresa quebrou e não foram pagos. Porque o processo aconteceu em menos de 2 anos. Como eles eram sócios anteriores, os novos sócios não tinham capital para não acharam capital desses sócios para ser executado, e então eles responderam por isso. Porque não faziam 2 anos. Belo dia, o sócio australiano, falo assim para vocês, mandou um MSN para mim. Minha esposa mandou dinheiro para o Brasil, foi apreendido, você pode me explicar? Eu digo assim, entra em contato com o sócio brasileiro. Não era mais nem meu cliente, né? Mas é isso que está acontecendo. Então, o Tribunal de Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público, integrado com a Receita Federal. Sabe qual é o apelido, né, da máquina da Receita? Você sabe? T-Rex. Tiranossauro Rex. Se não o maior, o mais terrível da sua época, tá? Os sistemas da Receita estão entre os 10 mais eficientes do mundo. A tecnologia que nós usamos foi compartilhada com a NASA. Assinamos um termo de compromisso de não usá-la para fins militares, apenas para fins de fiscalização e de trabalhos que nem a gente está fazendo. Então a Receita chegou nesse momento Big Brother dela, e nós, profissionais da área, somos os profissionais habilitados para ajudar a população. E teremos que ajudar. Então fazer declarações não é mais só fazer declarações, é entender o que está acontecendo. Assim como também, se algum cliente abandonar, como eu peguei um caso no interior aí, que chegou uma senhora para mim e disse assim, um produtor rural abandonou seus funcionários faz 2 meses que eu estou fazendo a folha para eles, ele não paga os funcionários, não paga o nosso escritório. Eu digo assim, para e usa a legislação que define como você tem que fazer. Você vai ter que orientar esses trabalhadores a fazer uma denúncia na Delegacia Regional do Trabalho por desídia por parte do empregador que os abandonou na fazenda, e você não pode fazer mais nada, senão você vai estar ficando comprometida junto com esse cliente. Porque ele sumiu e você não tem a obrigação de continuar fazendo isso, e a única coisa que você pode fazer como profissional da área é orientar esses trabalhadores a fazer uma denúncia para que então o Ministério possa fazer a sua ação e possa buscar a proteção dos direitos que deles foram quebrados. E é a única coisa que a gente tem que fazer. Então, vários tipos de situações nós estaremos sendo os defensores e aqueles que vão ajudar a população mais leiga. Gente, saem 800 normas legais por dia nesse país. Somente os nossos profissionais é que conseguem ajudar a população. É impossível se não tiver profissionais extremamente capacitados, analisando, avaliando legislação para ajudar caso a caso que for aparecendo. Então, está aqui
a importância da educação continuada. Somente assim nós conseguiremos ajudar o Brasil a crescer e também seremos profissionais do futuro, de uma maneira diferente. Algumas funções que nós fazíamos não existem mais. Assim como teve o tempo da gelatina, não tem mais o tempo do digitador. A coisa vai chegar no ponto que vai ser tudo importado. Mas o analisador, aquele que faz a verificação da apuração, aquele que conhece os fatos e atos, não vai deixar de existir. Esse vai estar lá como realmente um contador, orientando e ajudando. Então, esse é o nosso objetivo, tá, gente? E com isso, a gente chega ao nosso fim. Espero poder ter auxiliado, colaborado com informações e aumentado a visão dos colegas, e fico à disposição para a resposta de perguntas que porventura venham através dos nossos colegas que estão assistindo a palestra. Se alguém tiver alguma pergunta, também estou disponível. Boa noite. Uma empresa que ficou inativa por alguns anos e sem conhecimento do proprietário em declarar a RAIS e também não tinha contador, qual vai ser o procedimento? Inicialmente você vai ter que declarar, certo? Agora, eu não tenho conhecimento de uma imediata execução pelo Ministério do Trabalho dessa cobrança dessas multas. Alguns casos acontece, às vezes, até de que se o empresário, às vezes, decide pelo encerramento da empresa, às vezes, se essa empresa é uma pequena empresa, às vezes não tinha funcionário, só não entregou a negativa. Entrega a RAIS negativa e poderá haver a cobrança da multa. Não tenho conhecimento de uma cobrança assim com uma celeridade que nem a da Receita. Não tenho esse conhecimento. Pode acontecer essa cobrança. Pode acontecer que daqui a pouco o proprietário decida até encerrar a empresa, você consegue encerrar e acaba não acontecendo a cobrança. Mas existe o processo e a possibilidade da penalidade. E isso vale para o MEI também? Tecnicamente, sim. Tá, ok, obrigado. Realmente eu gostaria de me explicar a um colega. Tantas exigências contra o mundo civil, vivemos socialmente, mas eu perguntaria, e o mundo funcionalismo, a partir de Brasília, essas repartições públicas e sociais, por que não são obrigados a fazer tudo isso? Eles estão nos exigindo todos esses meios, condições que eu acho que é repressível isso aí, mas eles públicos não apresentam balanço público social. Por que tanta exigência na sociedade pública atualmente? Passando crise, fome, crises sociais, escravismo. Porque eles não apresentam um balanço, desde da mais simples, humilde empresa pública. Onde é que está isso aí? O que o senhor acha? Qual é a sua opinião, pessoal? Bom, uma opinião pessoal. Vários organismos públicos, dentro dos seus portais de transparência, têm a publicação. Às vezes o que acontece é que nós não conseguimos fazer esse acompanhamento. O que tem sido feito de iniciativa pela nossa classe foi a criação dos observatórios sociais para começar a agir em cima de cada localidade. Então, cada município está trabalhando em cima disso para que a nossa classe possa dar uma contribuição. Porque realmente acompanhar todos esses volumes de dados vai exigir profissionais dedicados a isso, para que a gente, como categoria, possa tentar fazer alguma coisa. Porque simplesmente o fato dos dados terem a publicidade, estarem lá dentro dos sites, não é suficiente. Exige que profissionais habilitados façam isso, porque eles já não conseguem ser entendíveis para o popular, para o cidadão leigo. Então, somente através de profissionais da área, analisando em cima dessas questões, é que se poderá fazer alguma ação. Entendo que já se começou essa ação através dos observatórios sociais, e agora nós, da categoria, é que teremos também que nos agregar a esses observatórios sociais para conseguir tentar fazer alguma coisa. Porque o simples fato da publicidade desses balanços, ainda assim, não é suficiente. Porque se não houver alguém fiscalizando e exigindo contas disso, não será suficiente só a publicidade deles. Na realidade,
a partir de Brasília até o mais simples e humilde repartição pública social, não vejo nenhum balanço, nenhuma informação, não é exigido nada. É que na realidade... A administração não exige um balanço ativo e passivo de forma alguma. Na realidade, eu vejo uma política de que eles não têm interesse de nos colocar a par. É que a forma a partir como... de Brasília, que eu digo em diante, teria que ser feito, sim, uma exigência melhor, né? Mais reparada para o povo. É que a forma como é divulgada a informação, ela não é uma informação fácil de ser verificada. Quando nós vamos ver o plano de execução, vamos pegar um exemplo simples. Tá? Os nossos conselhos, eles têm tudo dentro do portal da transparência. Agora, cabe a nós, profissionais, olhar, avaliar e constatar se está tudo correto. A mesma coisa o governo faz. Só que como o governo faz isso sob a égide da Lei 4.320, onde ele trabalha com uma contabilidade pública, com um plano orçamentário, para se fazer uma análise disso, exige-se debruçar sobre isso e avaliar muito melhor. Senão você não consegue chegar a um denominador comum se o dinheiro que está sendo usado corretamente ou não. Por isso, insisto em dizer que foram criados os observatórios sociais para profissionais um pouco mais informados, um pouco mais experientes, possam estar se agregando e possam estar verificando essas questões. Porque senão você não consegue avalizar se está correto ou errado aquela execução orçamentária pura e simplesmente. Então, por isso, essa dificuldade. A publicidade existe, mas não da forma tradicional, e sim da forma de acordo com a Lei 4.320. Me agradeço. Ok? Oi. Alô. Boa noite. Boa noite. Muito boa palestra. Muitos assuntos que ainda vou utilizar no futuro. Atualmente trabalho numa fundação pública, só que seletista. Então eu misturo muito os dois mundos. Atualmente eu tenho um problema que eu não sei se eu vai conseguir me ajudar. Vamos ver. Por não ser um seletista, eu trabalho normalmente com PIS. Mas eu tenho muitos profissionais que vêm de antigamente, que são cadastrados no PASEP. Quando a gente passa agora a parte do informativo da RAS, vem a parte dos abonos. Quando chega a parte dos abonos, eles começam a ter muito problema. E eu passo o resto do ano tendo problema. Com a parte que eles foram inicialmente cadastrados no PASEP. Para nós, a gente trabalha com o PIS, eles vêm para nós com o cadastro do PIS, mas o banco tem esse problema e não há quem forneça uma informação sobre isso. Eles chegam no banco para sacar, o banco informa que a gente não informou a RAIS. Uhum. Exatamente isso que a Caixa diz. A empresa Sim. não informou a RAIS. E não é verdade. Não, daí eu tenho que mandar uma cópia da parte da RAIS do funcionário para o funcionário. Aí ele pega aquilo, vai no banco, aí o banco acho que paga, porque eu nunca mais fico sabendo. Provavelmente. Isso é mais de 100 a 150, 200 casos por ano. Eu não sei se tu tem algum conhecimento disso, já ouvi falar. Eu não faço ideia de como... Eu já liguei para o banco, mas ninguém... Tanto o Banco do Brasil, que é PASEP, quanto Caixa, que é PIS. E ninguém faz ideia de como resolver isso. E como... Nós, inicialmente, eram admitidos via prefeitura. Eu acho que os primeiros funcionários foram cadastrados via PASEP, alguns vieram de fundações para nós, eram cadastrados via PASEP. Então, eu não sei como é que eu conseguiria resolver esse problema e não ter mais deles me ligarem dizendo que nós não informamos a RAIS. O meu entendimento é que existe um problema de cadastro. E isso não é um problema específico ou único para o PASEP. A gente tem conhecimento de vários empregados que chegam a ter 2 ou 3 PIS. Por quê? Porque ou eles perdem a carteira, ou são roubados, ou enfim, acontece algum processo de extravio, e eles vão lá e fazem uma nova carteira. E nessa nova carteira, muitas vezes, eles recebem um novo PIS. Então, existe ainda um problema de sincronia de cadastros bem grande em relação a essa situação.
E não deve ser diferente a questão do PASEP. Por isso que provavelmente não tenha uma resposta clara, não tenha alguém que saiba melhor, porque acaba ficando isso dentro de uma situação que a gente chama que é um limbo de cadastro. Limbo, eu ia dizer. Porque efetivamente não tem uma resposta concisa. E aí, quando é apresentado, então tem que se fazer uma pesquisa mais individualizada, tem que se fazer alguma coisa a mais, e aí a Caixa tem que dar conta disso. Ou o Banco do Brasil, enfim, o banco aonde eles se dirigem para receber. Mas normalmente é com a Caixa Econômica. Sim, eles vão na Caixa, a Caixa diz que não tem nada. Aí eles mandam eles como eles dizem, por não ter entendimento, que por mais que sejam via concurso, eles são seletistas. Sim. Eles mandam eles pro Banco do Brasil. Eles chegam no Banco do Brasil e dizem que não tem nada também. Aí mandam eles ligarem para a empresa e dizem, a empresa não informou. Aí eu disse, não, tá aqui. Daí eles vão lá na Caixa de volta e acham daí o valor. Aí eu queria resolver isso para o funcionário não ter que ter esse dispêndio, né? Mas realmente não tem o que fazer. Teria que fazer uma consulta direta para a Caixa para ver se eles conseguem dar uma situação, um procedimento a ser feito. Se eles conseguem criar uma maneira de conferir isso melhor. Porque não tem assim nada específico para isso. Isso é um problema realmente dos cadastros e eles vão ter que arranjar uma solução para isso. Porque se depois as pessoas com uma cópia da RAIS, confirmando que elas estão lá, a Caixa dá o jeito de conseguir achar, é porque isso está perdido de alguma forma dentro dos seus sistemas. Esse cadastro não está adequado, ele não está bem azeitadinho. Então você vai ter que ver alguma coisa diretamente com eles para ver se tem algum procedimento melhor para ser feito nesse caso. Senão todo ano você vai ter o mesmo problema, né? Era isso mesmo. Certo. Obrigada. Tá. Pessoal, então, não tem mais perguntas aqui no auditório e visto não ter sido enviada nenhuma questão para nós, nós estamos encerrando a apresentação da palestra da RAIS e agradecemos, então, a assistência de todos. Tenham um excelente ano, muita sorte e prosperidade para todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite.